Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Vibe Show. Um quadro onde eu trago um empreendedor ou empreendedora que é referência do seu nicho de atuação aqui no estúdio e agência Vibe Hub em Lisboa para trocar uma ideia maravilhosa sobre desafios, percurso e inspirar pessoas que estão nessa jornada também. Ela é empresária e especialista em estruturação de negócios e projetos, com foco em gestão estratégica, crescimento e escalabilidade. Brasileira, natural de Brasília, caçula de 5 irmãos e desde cedo desenvolveu uma mentalidade obstinada para o empreendedorismo. Ao longo da sua trajetória, construiu uma carreira sólida e hoje lidera 2 empresas em Portugal. Com formações e especializações em assessoria executiva, gestão de negócios e marketing, seu propósito é ajudar empresas, empresários e empreendedores a transformarem suas ideias em projetos estruturados, organizarem processos e escalarem seus negócios de maneira eficiente, estratégica e planejada. Seja muito bem-vinda, Tamara Souza! Tamara! Gente, calma, deixa eu explicar. Todo mundo chama ela de Tamara, inclusive Gente, eu. Há um tempo já, né? E aí eu fico com aquela, não vou corrigir, deixa pra lá, tá tudo entendido. Gente, dá licença que eu só trago pessoas lindas aqui, né? Obrigada, Nesse quadro. Maravilhosa. obrigada, Eu e a Tamara, a gente se conheceu num evento, não foi? Assim que eu cheguei em Portugal, inclusive. Exato. Tinha acabado de chegar em Portugal, a gente se conheceu, se conectou ali, depois estivemos juntas em outros eventos. Então, uma pessoa que eu fiz muita questão de trazer aqui nesse quadro, porque tem uma jornada muito bacana. E a gente quer conhecer a sua história, seu percurso, de onde você é, como é que você veio parar aqui em Portugal. Boa, eu fico muito feliz de estar aqui. Como a Lari falou, a gente se conectou. A vibe dela, né? Pronto, tá no nome. E ela é muito divertida, animada e tem essa pegada empreendedora também, que é uma, né, que eu sempre tive. Então a gente se conectou desde o início. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Imagina! E como é que Portugal surgiu na sua vida, Tamara? Pronto, né? Eu morava no Brasil, sou brasileira, natural de Brasília, como você já disse. E chegou um momento da minha vida, acho que muitas pessoas passam por isso, eu quero recomeçar, né? Eu quero... Olha, já não dá mais pra mim aqui, quero fazer uma coisa nova, decidi me desafiar. Tive uma oportunidade de trabalho aqui em Portugal, né? Eu sempre atuei nessa área de gestão. E eu falei, olha, quer saber? Por que não mudar de país, né? Vou morar na Europa. Vim pra cá, me mudei e comecei a início, né? Trabalhava nessa empresa e depois surgiu o desejo que sempre existiu dentro de mim de empreender. E aí... E a área que você veio empreender, como é que surgiu essa oportunidade? Só para as pessoas entenderem, porque isso é o desejo de muita gente, né? Às vezes tem uma oportunidade num outro país, mas muitas vezes trava porque não tem possibilidade, não conhece ninguém. Como é que foi sua jornada nesse sentido? Assim, eu tinha um benefício, eu tinha um irmão que já morava aqui, então ajudou, querendo ou não, né? Era uma base. Mas eu já tinha vindo uma época para Portugal e fiquei aqui 6 meses, fiz uma espécie de estágio, enfim, que não é um ano sabático, mas aquele, vou ficar lá 6 meses. Um tempo. E eu me apaixonei por Portugal, eu acho que não tem como, é um país mesmo incrível. Gostei muito, voltei pro Brasil, continuei minha vida, segui minha vida. Mas quando surgiu essa oportunidade, eu falei assim, olha, eu acho que eu já queria também. E eu me propus o desafio. Então, assim, né... Pelo que você perguntou, eu acho que quando aparece uma oportunidade, mesmo que ela te desafie, mas eu senti muito no meu coração naquele momento de que, assim, eu sei que vai ser talvez um pouco complicado, é um novo país, e de fato é, né? Não tem como a gente dizer que não é diferente quando você tá em outro país, não é a sua casa. Mas eu tava mesmo disposta a viver esse desafio e queria, então, eu vim bem animada, assim. Ai, que bom. E uma coisa que eu sei que hoje você lidera 2 empresas, né? Que é a Avance e a Ability. Sim. Quando a gente fala, e aí eu vou trazer um pouquinho assim pro leigo, né? Que muitas vezes não sabe o que significa. Gestão, né? Gestão é uma coisa ampla. Eu não sei se antigamente era mais administração, hoje se usa gestão. Qual é o seu trabalho, de forma prática? O gestão, aqui em Portugal, a gente fala muito mais gestão, mas no Brasil é o famoso administração de empresas, que foi, inclusive, a formação que eu fiz. E quando a gente fala em gestão, é algo, inclusive, que eu defendo, que todo negócio, ele precisa, de fato, para ele crescer, escalar, ter gestão. Se você não consegue gerir aquilo, você não consegue pensar no próximo passo, né? Então, a primeira empresa que eu abri, eu sempre trabalhei na área de secretariado executivo, foi a área que eu comecei. Sou apaixonada, inclusive, defendo, porque assessorei grandes pessoas, assim, do Brasil. Sou muito feliz pela trajetória que eu fiz lá. Depois, tive a oportunidade, fiz, né,
a minha formação em administração de empresas. E comecei a atuar nessa área, assumi departamento. Então, comecei a gostar daquela coisa de fazer processos. Poxa, isso aqui é interessante. A gente demorava tanto tempo para fazer uma coisa. Então, se eu organizar um processo aqui, agora o tempo está um pouco menor. Logo, se eu tenho mais tempo, mais dinheiro. Então, eu comecei a me apaixonar por isso, de como organizar, como gerir um negócio, como aplicar uma gestão para que aquele negócio pudesse ter mais produtividade, né? Pudesse ter mais otimismo. As pessoas que trabalhavam ter mais independência também. Às vezes, dependia tudo do líder e a equipe ficava presa. Enfim, eram pontos que eu olhava que podia ser melhorado. E foi quando eu me apaixonei pela gestão. Então, eu vim para Portugal, trabalhei em empresa, a princípio. Na altura, eu fiz um curso que ensinava como você oferecer isso na internet. E, inclusive, é muito engraçado porque eu comprei esse curso hoje da minha sócia. Ela era infoprodutora na época que ensinava isso. Ela não estava em Portugal. Eu comprei esse curso dela. Caramba! Porque, ela ensinava na internet. Olha, se você quer prestar assistência, administração de empresas e quer prestar isso para uma empresa de forma remota, eu vou te ensinar. Ok. Comprei esse curso, eu já tinha expertise em empresas, mas eu não sabia como é que eu vou virar para uma pessoa e falar, olha, eu vou fazer tudo isso da minha casa. Entendi. E você lá da sua. Né, no início como isso. autônoma. E aí, pronto, foi isso. Fiz o curso dela e comecei a oferecer o meu trabalho para as empresas no E como início. é que foi essa jornada aqui em Portugal? Como é que foi esse mercado, essa aceitação? É muito engraçado, até no início, eu lembro que o meu irmão... família, nem sempre a nossa rede de apoio, né? A nossa rede impulsionadora. E tá tudo bem, porque a nossa rede de apoio é aquelas pessoas que querem nos defender. Então, ele falava assim pra mim, olha, não sei, Portugal não é o Brasil, não sei se as pessoas vão aceitar bem isso. E eu criei um site, que a gente sempre vai nessa, né? Criei um site, vou abrir um Instagram... E vai ser. Isso aí. E comecei a oferecer. O primeiro cliente, de fato, que eu fechei foi do Brasil. E aí eu falei, olha, se uma pessoa fechou comigo do outro lado do oceano, eu vou conseguir alguém aqui. Claro. Eu tinha, né, e até uma questão que depois veio com o tempo, se eu também tô gastando em euro, não tem como eu ficar ganhando em real. Perfeito. Então foi algo que veio com o tempo, esse mindset, e eu comecei a oferecer. Comecei aí, inclusive, em eventos. Foi um que eu te conheci. E eu fui lá muito de forma estratégica e intencional. Sim. Do tipo, eu preciso me conectar com as pessoas que estão aqui. Claro. Eu preciso estar com essas pessoas para falar com elas. E essa visão que você tocou é muito interessante, porque parece óbvio. E eu sei que o nosso país, o Brasil, muitas vezes tem muitas oportunidades. E pra gente é até relativamente mais fácil de prestar serviços para empresas brasileiras, para pessoas brasileiras. E tá tudo bem com isso. Mas no momento que a gente vive num país que a moeda é euro, a gente não pode ficar refém da oscilação de câmbio da política. A gente escolheu, certo, viver aqui. Então, eu sou super a favor, não para a pessoa descartar as possibilidades no Brasil, porque para mim o Brasil é maravilhoso e próspero, mas também fazer igual você fez, tipo, galgar o caminho aqui em Portugal, também na Europa, Eu comecei a entender isso, Lari, óbvio, pela questão da moeda, né? A moeda brasileira desvaloriza cada vez mais, infelizmente. Mas também do sentido de... Eu acho que é um mar azul de oportunidades. Eu sempre ouvi, inclusive que eu tava falando do meu irmão, né? Olha, Portugal não é assim. Portugal as pessoas não vão pagar. O português, ele é meio assim. Ele não vai pagar um serviço caro. Será que você vai conseguir? E eu tinha crenças limitantes, né? Que ficavam assim vindo. E eu falei, não, eu acho que se tem outras pessoas fazendo, tem mercado. Algo aqui, abrindo um parênteses, eu acho que Portugal tá vivendo um momento agora que o Brasil viveu muitos anos atrás, de explorar o digital, de empresas de fato falarem assim, por que não faturar mais? Claro. Os próprios portugueses, né? Por que não terceirizar para pessoas especialistas nisso? Exato. Por que não segmentar de forma mais estratégica, Exato. né? Por que não crescer o negócio? Eu sei que Portugal tem essa visão de que tá tudo bem, né? Um estilo europeu, né? Tá tudo bem ganhando isso. Mas por que não ganhar mais? Por que não crescer o meu negócio, escalar? Por que não ir pro digital? Claro. Eu tenho hoje, né, até do meu trabalho, muitas clientes portuguesas, inclusive, que estão explorando esse mercado. E elas veem em nós uma referência. Então, eu falei, por que não unir o útil ao agradável, né? Se elas estão vendo uma referência, de fato, eu tenho essa trajetória, por que não ajudá-las nisso? Com certeza. E você é a prova viva. Você é sua sócia, né? Você comprou o curso dela.
dela. Comprei o curso e dela. hoje são sócias. Comecei a oferecer e aí acredito muito em que algumas coisas na vida tem que acontecer. Algumas pessoas pronto, né? Você tem uma energia, aquela famosa o santo bateu, né? E eu me lembro que eu comprei o curso dela, comecei a seguir ela no Instagram, porque eu não a seguia. Foi uma recomendação de uma outra pessoa que falou, olha, tem uma menina que vende o curso. E depois ela postou, vou me mudar para Portugal. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu vou ficar junto dela, vou encontrar com ela de algum jeito. Eu já estava com essa questão do network, eu sabia que isso era importante. E eu me lembro que nós fomos em um evento. Eu lembro que ela se emocionou de ter uma aluna em outro país. E começamos a conversar ali. Um dia ela me chamou para fazer um projeto com ela. Fizemos um projeto de uma cliente aqui de Portugal. E dali tivemos a ideia, por que não? É um gap no mercado que a gente encontrou, que realmente algumas empresas têm essa dificuldade, né, desse gap. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor sobre ele. E aí falamos, vamos criar uma empresa. E graças a Deus, há muito trabalho também, né? Tem dado muito certo. E eu tô muito feliz, muito feliz. E eu fico super feliz de ver esse lado empreendedor de muitas brasileiras e pessoas chegando aqui fazendo. Porque eu acho, assim, não sei se você concorda, que muita gente às vezes fala sobre Portugal com um tom de escassez. Que é pouco, que não dá, que aqui não rola. Só que assim, gente, quando a gente une, né, o nosso know-how sobre o digital e também a nossa especialidade e gera essa diferenciação, obviamente, a gente vai ter resultados e o digital não tem fronteiras. Muitas vezes, né, a gente atende pessoas de outros países, também não se limita a Portugal. Então, bacana ver esse movimento de vocês. E por que 2 empresas? O que cada empresa faz? Tá. Quando eu comecei, eu abri primeiro a Ability, né? Que é a minha empresa de assessoria, porque eu prestava assessoria. Então, eu atuava mesmo como assessora. Pessoal, executiva, ambos? Mais executiva. Não tive clientes de assessoria pessoal. Mais executiva mesmo, daquela empresária que estava mesmo sobrecarregada e precisava de alguém para ajudar. E aí, eu entrava com essa parte da assessoria. E aí, com o tempo, fui trazendo pessoas para me ajudar. Porque eu não conseguia mais fazer tudo sozinha. Essa empresa começou a fluir, a andar muito bem. E aí teve a questão da minha sócia, porque a expertise dela, ela é infoprodutora, né? A expertise dela é o digital. E eu tenho uma grande expertise, apesar de também atuar no digital, como você falou. O digital, eu acho que aporta, assim. Quem não descobriu ainda, tá se limitando, né? Porque o digital, realmente, ele abre fronteiras. E então, nós unimos essas duas. E aí ficaram essas 2 empresas, uma mais focada em assessoria e a Avance, que é, de fato, hoje, o que, inclusive, eu coloco mais energia, que é a empresa, de fato, que tem a gente tem muitas clientes e a gente criou um impacto muito grande aqui. Temos nos destacado, que é uma empresa focada em estruturação de negócios unindo essas 2 vertentes. Porque o que acontece muito, Lari, às vezes a pessoa tem um negócio muito organizado, sabe? Ela financeiro, faz a planilhinha, tem o controle, gestão, fica ali, não, a equipe... Sabe as respostas, tá tudo né, controlado. do que você pergunta. Exato. Só que ela não tem aquele olhar de crescimento. Aquele olhar assim... qual é o próximo passo? Ok, e o próximo nível? E como que eu consigo escalar isso? Pra quem não sabe o que é escalar, só porque, né, tem gente do outro lado que, pra mim, é escalar, né? Mas pra quem não sabe o que é escalar, dá um exemplo prático também, exemplo de um nicho. Perfeito. Vou dar um exemplo que as pessoas às vezes não imaginam, por exemplo, a área beauty. Ela faz sobrancelha, ela faz pestana e ela trabalha ali no operacional. Por que não ensinar outras profissionais a também iniciarem nessa profissão? Então, o que ela pode fazer? Ela pode abrir uma formação. Às vezes, ela pode abrir uma formação VIP para uma pessoa, ou ela pode abrir para um grupo, ou ela pode gravar um infoproduto e ensinar isso para as pessoas, né? Isso muda, é o que a gente chama no marketing, pensa numa escadinha, e aí a gente constrói uma esteira de serviços, né? Que tem níveis, e aí o teu cliente ele vai subindo. Então, você consegue, às vezes você ficava ali no operacional, atendendo 10 clientes todos os dias, e a tua hora estava limitada. Quando você pensa, hora, hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Quem não quer ter mais tempo? Então, quando você pensa assim, como eu consigo multiplicar a minha hora? Então, às vezes, quando você ficava atendendo só uma cliente por 2 horas, e se você der uma formação em uma sala com 5 ou 10 pessoas durante aquelas mesmas 2 horas? Exato.
E se você tiver um curso que você consegue vender para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Exato. Então, isso é a forma de você escalar. E não é só nesses nichos, é em qualquer nicho. Tudo que você tem conhecimento e trajetória, né, para ensinar, você tem autoridade para falar, você já faz a pessoa dar um passo. Eu sempre falo para as minhas clientes, quando elas falam assim, Tamara, mas eu vou ensinar, não sei, me sinto insegura. E eu sempre dou esse exemplo. Pensa numa escala de 0 a 10. Desse assunto, quanto você acha que você domina? Aí algumas falam assim, não sei, 6, 7, acho que só 6. Tem alguém que está no nível 2. E para essa pessoa que está no nível 2, o nível 6 já é muito conhecimento. Então, por que não ajudá-la a chegar no nível 6 de forma mais rápida, né? Não passando por todos os percalços que você passou. Exato. Então, é uma forma de escalar negócios. É a tal síndrome da impostora, né? Muitas pessoas às vezes acham, mas eu não sei o suficiente. E aí é o que eu te falo, né? E eu falo para as pessoas, gente, a questão não é o quanto você sabe, a questão é a sua mentalidade em relação ao que você sabe, né? Sempre vai ter alguém para aprender com você e você sempre vai aprender com alguém. E, inclusive, tem até o nome de uma síndrome também, se eu não me engano, que é a pessoa que sabe mais, tipo essa pessoa do 6, que não é a pessoa que tá lá no 2, ela sente essa insegurança justamente porque ela sabe o 6. Porque tem gente que tá lá no 1 ou 2 que sai ensinando a torta e direita, sem medo. É verdade. Porque não tem consciência. É verdade. Do universo que é aquilo ali, né? Então, mais um motivo pra pessoa buscar, né, auxílio, aliados, né, empresas como a sua, pessoas e tal, pra quebrar essa crença e também ajudar a estruturar, né? E outra forma de escalar, essa é o digital, mas também as pessoas não percebem que uma outra forma de escalar é trazendo pessoas para dentro do seu negócio. Tem, né, empresárias, empreendedoras, enfim, empresários também, homens. Sim. Eu atendo homens também. Sempre pensam assim, mas eu faço isso muito bem. Eu sei como fazer isso, mas pensando mais uma vez na tua hora de trabalho, se você no dia, para fazer aquilo, né, precisa de tantas horas, se você trouxesse uma segunda pessoa, então você já multiplica por 2. Se você trouxesse uma terceira pessoa, por 3, ou não propriamente para fazer o que você faz, mas às vezes algumas coisas você poderia delegar e assumir de fato essa postura que o dono do negócio é o único que tem esse olhar estratégico, criativo, a essência do negócio, a alma, o coração. Então, às vezes, fica muito preso em processos, não tem pessoas, o negócio não cresce porque ele está preso ali. Agora, se ele delegasse essa parte, claro, com estrutura, com gestão, que é muito importante, ele conseguiria focar, né, no que, entre aspas, em crescer. E até por isso que é tão importante a jornada do cliente, exato, né? Pra pessoa, pro empreendedor, pro CEO, sei lá, entender quais são os pontos essenciais que ele não pode faltar, que ele precisa estar ali. Mas, normalmente, a maioria... Falou tudo. A Lara entende tudo sobre gestão. Olha, exato. Quer mais uma sócia? Vou entrar na sociedade. Vem pra cá, Lara. Vambora. Mas é exatamente esses pontos, né? Tem momentos que, de fato, o dono tem que estar ali com o olhar. Mas tem detalhes que não precisam ser o dono. E aí tem essa dificuldade, né, Lari? Vou contratar alguém, será que vai dar certo? Como que eu faço isso? Aí pega uma pessoa, coloca dentro, a pessoa não dá certo, aí se frustra. Isso é uma questão de estrutura. Você precisa ter uma estrutura. Você faz isso, né? Vocês ajudam também, imagina, quero aumentar o meu quadro, vocês ajudam a desenhar o cargo, né? Toda essa estruturação. Fazer todo o onboarding da pessoa dentro da empresa, até mesmo o processo de desligar algumas pessoas, que tem empresa que não sabe como fazer isso. Às vezes fica com pessoas lá dentro que não estão, né? Eu sempre falo, quando você contrata uma pessoa para o teu negócio, você tem que pensar que ela é um investimento. Ela não pode ser um custo. Você não pode olhar e falar, todos os meses eu pago o ordenado dela. Não. Ela é um investimento. Então, ela tem que te trazer no mínimo 2 coisas. Ou mais dinheiro, ou mais tempo. E aí, se ela não tá te dando mais tempo, só tá te dando mais trabalho, ou mais dor de cabeça, e não tá te trazendo dinheiro... É o momento de repensar. Então, vocês não tratam, assim, a verdade não é só uma gestão estrutural, é uma gestão também emocional, muitas vezes, né? A pessoa, às vezes, fica ali precisando de um suporte, de um direcionamento, né, de vocês, para tomar decisões, né? Sim, e esse foi justamente, Lari, o gap que nós encontramos. Fala desse gap, então, no mercado português, que é isso que a gente quer Total. saber. Tanto eu quanto a minha sócia, nós atendimos de forma particular. Eu tenho a Ability, né? Sim. Ela também tem a empresa dela. E toda cliente que a gente tinha, a gente
eu ouvia isso, eu ouvi isso muitas vezes. Eu comprei um curso, eu comprei uma mentoria, eu comprei isso, me sinto frustrada porque eu não consigo fazer, eu nunca consegui implementar, eu nunca consegui por N fatores, às vezes a correria e às vezes também a mentalidade. Então, nós identificamos que tinham grandes players aqui também do mercado que ensinam sobre gestão, ensinam sobre estruturar negócios, sobre vendas. E a gente sentia que às vezes era muito direcionamento. E aí eu e a Yasmin, minha sócia, né, a Avance, nós falamos assim, esse é o gap. Todas elas estão se queixando da mesma questão. Então, o que nós fizemos? A Avance, ela é uma empresa de implementação. Nós trabalhamos com projetos, ou seja, no período do teu projeto, seja de 4 meses, 6 meses, 1 ano, você não vai estar sozinha. E nós entramos ali como parceiras de fato estratégicas. Os encontros são semanais, estamos todas as semanas. Então, peraí, isso aqui não deu, vamos refinar. Porque quando a gente fala em estruturar um negócio, você tem um negócio. Eu tenho o meu. Eles são completamente diferentes. Eu não posso pegar a receita de bolo que eu fiz no meu e virar para você e falar, faça isso. Não, porque é diferente, o teu cliente é diferente, a tua forma de atuar é diferente. Então, precisa dessa personalização. E aí nós atuamos de fato com essa parceria estratégica. A gente até brinca que a gente entra como sócia mesmo no negócio, a gente vive ele. E aí é crescer equipe? Então vamos analisar os perfis aqui dos candidatos, vamos marcar essas entrevistas. Então a gente faz todo esse processo de implementar junto. Então a gente até brinca que nenhum cliente nosso entrou em um projeto e não já viu os resultados, porque a implementação ela acontece. Ela é viva, né? Ela tá acontecendo. Exatamente. E realmente é um gap do mercado. A gente vê que, assim, é até, para mim, às vezes, contraditório. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê o mercado de infoprodutos e de ensino online crescer, eu também sinto que a maioria dos cursos e tal, tudo bem, ajudam. Principalmente os cursos bem estruturados que tocam numa dor, em algo específico. Eu acho que funciona muito melhor, mas mesmo assim, depois a pessoa fica um pouco sem saber, tá, beleza, aprendi, mas não consegue implementar. Exato. E engraçado você tocou nisso, porque a agência que surgiu da mesma forma. Porque eu dava mentoria, enfim, até dou hoje em dia, né, algumas, não tanto quanto antes, mas o meu foco era curso online, mentoria, infoproduto, até consultorias one-to-one online, para tratar do digital. Mas eu via que as pessoas, as empreendedoras e tal, recebiam aquele conhecimento, mas muitas vezes não conseguiam aplicar, por N motivos também. Sim. E aí vem a agência, porque elas pediam, cara, mas eu preciso de equipe, eu preciso que alguém faça, que alguém entre. E aí surge a agência e também o estúdio, para essas mulheres que eu tanto atendia, não te imagina, em casa, com gritaria, com filho, sem microfone, nada. Como estruturar um bom vídeo, como fazer um bate-papo igual a gente está fazendo aqui. Não sabe roteiro, não sabe posicionamento, não sabe... Então, isso é legal a gente falar, porque às vezes a gente não tem o nosso negócio pronto. A gente não tem uma ideia do nada, assim, vou criar uma empresa de X. Não, às vezes as pessoas batem na nossa porta, né? A gente precisa ouvir. Eu acho que isso que deve ter acontecido com vocês aqui no mercado português, né? Exatamente. E identificamos isso e falamos, não, por que não ajudar de forma mais personalizada? Por que não trazer essa implementação? E é o que a gente faz na Avance, é muito bem sucedido. Claro, existem empresas, empreendedores que às vezes não conseguem estar num projeto, e aí temos também uma consultoria, temos as formações presenciais, mas é aquela ideia e o sentimento muito de precisa dar resultado. Isso não pode ser só um direcionamento. Precisa acontecer. Precisa ser implementado aquilo, né? Exato. E muitas vezes a implementação, ela requer um acompanhamento. Porque as coisas mudam, não saem conforme planejado. Às vezes a gente acha uma coisa, é outra. E eu acho que, assim... E também, eu não sei se você sente isso no mercado atual, ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento dos infoprodutos e tal, as pessoas querem muito escalar, e às vezes serviços como o seu, como o meu, que às vezes são mais personalizados, eles são vistos como assim, não quero, porque isso vai prender minha hora, mas é justamente isso, é a estruturação de uma escada de valor, de diferentes tipos de produtos e serviços para atender públicos diferentes. Tem gente que não pode pagar, provavelmente, o projeto de vocês, porque não tem capacidade financeira ainda, né? Mas ela pode ir numa formação, mas ela pode... O que ela pode comprar inicialmente? Ela pode. Temos formações presenciais, que são imersivas. Temos a Vendas Growth, que é uma formação imersiva em como vender. Presencial ou online? Presencial. Outra coisa que sentimos muito aqui em Portugal, e por isso que abrimos um escritório, foi a questão do olhar, né? Sentimos aqui, o público português, ele precisa estar perto.
E aí, é o que você falou até do estúdio, e eu super concordo. Ela precisa ver, ela precisa estar aqui com a Lari. Se der problema, eu vou bater lá. Exato. Onde é que eu bato? Se não... Exatamente. E foi algo, eu iniciei na assessoria remota, mas depois, ouvindo, como você falou muito sabiamente, ouvindo a minha cliente, eu identifiquei, não, ela precisa também do presencial, por isso abrimos o escritório. E aí, por que o presencial? Por conta disso, da implementação. Então, vamos olhar aqui agora, vamos colocar na mesa e entender, mesmo que seja um dia ou 2 dias, que são as nossas formações, tem a In-N-Out também, que é focada em gestão e processos, nós sentamos ali e olhamos. E aí vem aquela questão do vendas, o porquê, o vendas, porque não adianta você ter muito se você não sabe, de fato, vender. Você não pode ter vergonha. Se você quer empreender, se você quer empresariar, você precisa saber vender. Todos somos vendedores, né? Falou exatamente. Todo mundo é vendedor. Até quando você vai... Ah, não, mas eu trabalho numa empresa. Olha, se você for demitido e entrar no mercado para você passar por uma entrevista, você vai ter que se vender. Então, se você não sabe se vender, o teu negócio vai ficar limitado. E essa questão que você trouxe do digital... Existe muito as pessoas com essa aceleração. Consomem muito a internet, né? Eu bati tantos milhões em tantos dias e elas ficam, vou fazer isso. E não entendem isso que você trouxe, Lari, que é muito importante. Você precisa minimamente ter uma estrutura. O que acontece muito, eu tenho muitas clientes que chegam assim, Tamara, eu vou fazer tráfego. Aí eu falo, ok, vai vir um montão de gente, vai cair no WhatsApp, você vai conseguir atender todo mundo? Não tem nenhuma pessoa para atender. Não, mas aí eu pego uma mensagem, Ctrl+C, Ctrl+V e mando para todo mundo. Eu falei, aí já... Olha, quase a metade não vai te responder porque ninguém quer ler textão. Eu não quero, você quer, você lê quando você recebe? Não. Então, você não tem um processo comercial. Então, assim, você, antes de querer escalar, você precisa ter uma estrutura. Porque para de fato, essa caminhada funcionar. Ela, de fato, te trazer resultado. De trazer terreno resultado. fértil. Não adianta eu plantar uma semente num terreno seco. Exatamente. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer investir num tráfego pago, mas ela não tem uma página decente, que as pessoas consigam entender o que ela faz. Ela não tem um perfil de Instagram apresentável, onde as pessoas entendam o que ela faz. Comunicando da forma correta. Exato. E, nossa, a gente poderia ficar horas aqui falando. Gente, socorro! Mas eu acho que é interessante isso que você tocou, porque eu vejo que eu tô no digital. Eu vejo que muita gente hoje quer fazer milhões em poucas semanas, mas esquece da estruturação. E outro ponto também do ponto físico e desse contato que eu tenho e você também tem no seu negócio, a gente entendeu isso, que é a questão do nosso posicionamento. Porque uma coisa é a Tamara ou a Yasmin, que trabalha 100% online. Outra é a Tamara, a Yasmin e a Lari, que tem um ponto, um escritório, um estúdio. É completamente diferente. Pode parecer que não, mas isso pesa para as pessoas. Principalmente quando a gente fala de um mercado consumidor que é um pouco mais conservador. E que precisa disso, né? É um ponto, assim, Lari, tudo é mindset, como você estava falando. É um ponto que as pessoas também precisam explorar. E você perceber o mercado que eu estou. Né? Se eu for para Londres hoje, eu preciso estudar aquele mercado. Se eu quero entrar no mercado português, e eu super defendo, eu acho que Portugal é um mar azul de oportunidades, eu preciso entender como o meu público funciona. Quais são, de fato, as dores, quais são as objeções desse público. Então, entendendo isso, eu vou conseguir criar algo que vai, de fato, atender. Porque quando a gente fala em produto e serviço, eu preciso focar não no produto e serviço, mas na transformação que eu gero. Se eu vou focar na transformação que eu gero, então eu preciso entender a outra pessoa. Eu sempre falo que o foco tá nas pessoas. Qualquer coisa que você fizer, o foco tá nas pessoas. Se você focar nas pessoas, você vai ser bem-sucedido. Agora, se você focar no dinheiro, só em, enfim, né, N coisas, você vai, talvez, andar algum tempo, mas vai se frustrar lá na frente. E isso pra gente, assim, é até uma coisa que pra gente é básico, né? Eu preciso gerar uma transformação, né? Do que simplesmente, eu tenho esse produto e serviço, aí abre a câmera, olha, fulano, eu tenho isso daqui, é excelente, não sei o que. Não é assim que funciona, porque hoje em dia as pessoas estão mais conscientes das infinitas possibilidades que elas têm de contratação presencial ou online. Então, estão mais criteriosas na hora de escolher alguém, escolher a Ability, escolher a Avança, escolher Vibe Hub, porque elas precisam sentir confiança. Eu acho que no mercado português a palavra que pra mim, assim, dita tudo é credibilidade, confiança. Eu vejo que o consumo aqui, muitos portugueses às vezes me acompanham durante um tempo, meses ou até anos, tá?
para depois contratarem alguma coisa. Muitas vezes eles precisam vir ao estúdio físico para ver, para sentir, para entender que aquilo é real. E aí depois contrata. Também depois que contrata, é uma maravilha, porque são fiéis. Assim, eu tô generalizando, claro, tem exceções, brasileiros, portugueses, angolanos, não importa. Mas assim, a gente tá falando de mercado, né? E é importante a gente ter esse olhar atento. Acho que isso que é a diferenciação. Você sabe, algo que até, acho que foi no segundo evento que nós nos encontramos, eu me lembro perfeitamente, você falou isso na sua palestra. Quando você queria falar sobre, né, não era turismo, assim, em Portugal, mas enfim, vender o teu serviço, na verdade, você começou a passar conteúdo. E elas, ao consumir o teu conteúdo, entendiam que você conseguiria ajudar elas naquilo. Então, assim, é exatamente esse olhar. É de entender que eu preciso fazer primeiro esse caminho antes de eu virar na tela e falar, olha, eu vendo isso, eu faço isso. Não, é entender, fazer um caminho, ganhar essa confiança, ganhar esse espaço. Essa conexão, né? É um namoro, né? Eu brinco que o brasileiro, ele passa o cartão. Ele apareceu um patrocinado assim, ele entra na landing page, onde tá ele minha bota carteira? Já pega essa... E passa. O português, ele tem até uma questão assim, não vou botar meu cartão nesse site, eu não sei a procedência. De fato, é um público mais conservador. Eu não acho ruim, algo que eu aprendi, assim, Lari, aqui, eu sou apaixonada por Portugal, eu falo isso, escolhi aqui para viver. É a questão que eu acho que o brasileiro, ele tem essa energia, né? A gente, de fato, empreende. O brasileiro empreende. Eu estive no Brasil, achei muito engraçado. Tinha uma senhora jogando água no pé das pessoas. E eu falei, gente, o brasileiro vê uma oportunidade. Ele vê assim, as pessoas estavam todas batendo chinelo de areia, porque tinham que entrar nos carros. Sim. E ela falou, por que não lavar aqui, jogar uma aguinha? Olha só, já criou ali um empreendedorismo, que vem muito da necessidade, né? Mas o brasileiro tem isso. O português não, ele tem um estilo diferente. E eu acho que se a gente conseguir entender essa junção, de fato, você não tem que ser uma pessoa muito acelerada e achar que tem que ser tudo para ontem. Porque o português, ele tem, né? Ele não funciona assim. Ele não funciona assim. E eu acho que é algo que a gente precisa aprender também. Claro, até na comunicação. De viver. Aqui eu lembro quando eu cheguei em agosto, tudo fechado. Eu falei, como assim? Como é que a pessoa vai pagar o ordenado das pessoas esse mês com um restaurante fechado? E assim, tá na alta, por que o restaurante tá fechado? Não, porque ele decidiu que ele vai ter uma qualidade de vida e é o mês de férias, então ele vai tirar férias com a família. Então, assim, tá certo, tá errado? Enfim, é uma discussão. É diferente. Mas assim, existe uma qualidade de vida, então é o equilíbrio. É entender que eu não tô 100% certa, o outro também não tá 100% errado. Mas se a gente encontrar aqui a linha de equilíbrio, entender o mercado, a gente consegue se ajudar. É porque não deixa de ser um cliente, né? Então, assim, o cliente português é um cliente como outro qualquer. Então, o que ele preza? Qualidade, ele preza confiabilidade. Então, não adianta eu ir colocar um gatilho, tem que fechar hoje, só tem 2, vambora. Não vai funcionar. Se você ligar pra ele e falar assim, mas tem que ser hoje, porque não vai funcionar, provavelmente, sabe? Porque... Sabe o que eu penso, assim, toda a minha jornada? Eu acho que o nome para isso seria uma maturidade compradora, muito mais acirrada, sabe? Do que nós somos... Brasileiro normalmente é mais emocionado, né? A gente se emociona, a gente olha, eu quero, eu quero. Vê stories de uma pessoa e fala, eu quero isso, só porque ela tava usando. Gera um desejo. E eu até dou um exemplo assim, imagina um salão de beleza. Você tá lá fazendo seu cabelo. Aí em Portugal, normalmente, você faz seu cabelo, tem a cadeira do lado, a pessoa tá fazendo o cabelo, tá tudo certo. E aí, o cabeleireiro aqui em Portugal pode até te oferecer alguma massagem extra, algum produto extra. Você vai falar assim, não é necessário, tá bom, beijo, tchau. No Brasil, não, você tá sentada, o cabeleireiro do lado tá falando que tá aplicando um produto revolucionário na coleguinha do lado, você já pergunta pra sua cabeleireira, que produto é esse aí que eu quero? Coloca no meu cabelo também, sabe? É muito diferente o comportamento de consumo. E eu acho que é isso que diferencia e também que divide o grupo de pessoas que vem pra cá e quebra a cara, sem estruturação, sem pesquisa. Claro, não significa também que a gente estruturando e conhecendo o mercado mais não vai quebrar a cara. Isso pode acontecer também. E as pessoas que permanecem ali, né? E buscam esse conhecimento. Sim, eu super acredito. Dá certo. Eu falo isso, né? Temos
brasileiras também que nos procuram, que estão empreendendo, que abriram empresa aqui em Portugal. Tem muitas empresárias brasileiras aqui em Portugal que movimentam a economia, isso é muito importante falar, que faturam bem, que têm um bom posicionamento, que chegaram aqui realmente para agregar o mercado português. Mas tem essa questão de entender que eu posso estar aqui, é um outro mercado, mas eu tenho que perceber como ele funciona e fazer essa junção. Não necessariamente impor algo que eu acho, eu acredito, entender a junção, mas eu acredito que tem muita oportunidade, Lari. Eu não vejo escassez, como começamos aqui no início. Eu não vejo escassez. Eu acho que tudo é o ponto de vista também. Quando você tem um tipo de visão, é isso que constrói o seu caminho, né? Querendo ou não. Então, eu vejo muitas oportunidades, eu vejo muitas possibilidades. Eu tenho clientes portuguesas incríveis, super queridas, que, assim, estamos juntas para o que der e vier, que super se conectaram e um negócio ajuda o outro. Então, eu acho que se a pessoa tiver esse olhar, não ficar focando só na escassez, só na dificuldade, mas tentar entender, compreender, analisar e querer também, tem que ter o desejo, não é fácil, né? Mas desejar é super possível. Tem que abrir mão de algumas coisas também, tem que deixar o ego um pouquinho de lado, ter uma humildade na questão de se colocar ali como aprendiz, porque requer, né, uma maturidade. Eu acho que todo mundo ganha quando dá certo, né? É isso. Perfeito. E, assim, se você pudesse dar uma dica final, uma orientação para algum empreendedor, empresário, alguma pessoa que está lá do outro lado, cheia de tarefas, quase lá na beira do burnout, né? Que a gente sabe que acontece, isso é muito comum, a gente precisa falar sobre isso também, porque é comum, porque são tantas responsabilidades. Claro. O que você diria para essa pessoa? O que eu posso dizer é que é algo que eu acredito muito. Não existe um negócio com estrutura e com gestão que vá crescer se ele não aplicar, de fato, estratégia. E também não vai adiantar nada você focar só na estratégia para crescer o seu negócio se você não focar em estruturar e gerir ele. São dois pilares que andam juntos. Você precisa investir, não sei qual momento ou qual você está investindo nesse momento, mas se você perceber e entender que essas duas coisas podem caminhar juntas, o jogo do teu negócio vai mudar e aí não vai ser mais aquela dor de cabeça ou aquilo que você acorda todos os dias, né, com a sensação de que, meu Deus, para que eu fui abrir isso? Não, é não desistir, é possível, mas aplicando essas duas, você vai ter a satisfação de ver o teu negócio crescer e também deixar de ser eu presa, né? Ou viver presa no operacional e entender que não, eu sou dona de um negócio e sou uma gestora de pessoas e de produtos e serviços. Então, é unir essas duas coisas e aí eu super acredito que esse é o caminho do sucesso. Ai, perfeito. Olha, amei a entrevista. Foi rápida, mas assim, riquíssima. Eu acho que a gente tocou em vários pontos muito importantes, né? Quem puder realmente se inspirar, eu acho que vai ser muito bacana. Vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Tamara, as empresas dela, tudo direitinho para todo mundo acompanhar e contratar também, o estúdio também, né? Sim. Vamos vender. E vamos conversar. Vamos conversar, com temos certeza. muitas clientes que querem gravar infoprodutos e tudo, então, perfeito. É isso. Volte sempre. Com certeza ficarei feliz se você Lari. voltar para a parte 2 pra gente falar. Eu sei que é muito repertório, é muito legal. Tem uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte: eu amo conteúdo, né? Eu amo produzir conteúdo, crio conteúdo. Mas ninguém se sustenta só com conteúdo. A gente precisa de repertório, a gente precisa de vivência, de experiência. Né? E é isso que se destaca no digital. Não você simplesmente sentar e criar algo. Não, é você realmente trazer essa experiência e repertório pro digital através do conteúdo. Né? E repertório é história, né? É trajetória. Isso. E quando as pessoas têm, as pessoas se conectam com isso. Então, eu acho que todo mundo ganha. Quem está consumindo o conteúdo, porque se inspira, ou se identifica, ou deseja aquilo, né? E a pessoa também que está compartilhando foi algo que ela viveu, então ela fala com muita propriedade. E fica gostoso, é um tipo de conteúdo bom. É diferente, é único, né? É um conteúdo único. E vou ficar muito feliz do 2.0. Ah, então vamos. Então tá, obrigada pela presença. Obrigada Volte a você, sempre. Lari. Beijinho. Beijinho. A gente se vê no próximo episódio. Beijo.